A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Zilda de Araújo Fonseca. Tenho 70 anos hoje e moro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Trabalho há 35 anos como atendente administrativa em cartório, já aposentada agora, mas ainda conhecida pelos vizinhos como a Dona Zilda do cartório. Sou casada com Júlio há 50 anos. Tenho um filho chamado Cláudio e tive uma filha, Elis, que partiu muito cedo para os braços do Senhor. Talvez você que está me ouvindo já tenha passado pela dor de perder alguém muito querido. Talvez você também já tenha se perguntado onde estão aqueles que partiram. Se eles estão bem, se conseguem nos ver ou nos ouvir. Eu entendo essa dor porque vivi ela por muito tempo. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você hoje. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. A história que vou contar aconteceu há muitos anos, mas ainda hoje posso sentir o cheiro do café que minha mãe fazia de manhã cedo. Posso ouvir o barulho dos caminhões passando na rua de casa. Posso lembrar do calor que fazia naqueles dias de março de 1987. Eu tinha 32 anos na época. Era uma mulher simples, trabalhadora, que acordava todos os dias às 5:30 da manhã para preparar o café da família antes de sair para o trabalho. Minha vida era comum, mas era feliz. Júlio saía cedo para trabalhar na Telpa, a telefônica daqui da Paraíba. Ele sempre foi um homem quieto, de poucas palavras, mas trabalhador e dedicado à família. Nós tínhamos nossa rotina certinha. Ele acordava primeiro, tomava banho, eu levantava e fazia o café. Cláudio, nosso filho mais velho, tinha 10 anos e já dava trabalho como todo menino da idade. Reclamava de estudar, queria ficar jogando bola na rua, essas coisas normais de criança. E tinha a Elis, minha Elis. Aos 7 anos, ela era a alegria da nossa casa. Uma menina esperta, cheia de vida, que acordava cantarolando e dormia contando historinhas para as bonecas. Tinha os cabelos cacheados como os meus, só que mais claros, e uns olhos castanhos que brilhavam quando ela sorria. Elis adorava ir para a escola, adorava aprender, adorava conversar. Ela falava tanto que às vezes eu brincava dizendo que ela ia ser professora quando crescesse. Lembro do último dia como se fosse ontem. Era uma quinta-feira, 15 de março. O sol estava forte, típico do nosso sertão. E Elis acordou animada porque a professora tinha prometido contar uma história nova na aula. Ela escolheu o vestido azul claro, aquele que tinha florezinhas pequenas e que ela dizia ser o mais bonito de todos. Pentei os cabelos dela, fiz 2 trancinhas e amarrei com fitas brancas. Durante o café da manhã, ela não parava de falar sobre a escola, sobre os amigos, sobre a história que ia ouvir. Cláudio resmungava porque queria dormir mais. Júlio lia o jornal em silêncio como sempre fazia, e eu me sentia completa observando minha família reunida em volta da mesa. Às 7 horas, saí de casa para trabalhar no cartório. Elis me deu um beijo apertado e disse que me amava. Eu respondi que também amava ela e que nos veríamos na hora do almoço. Júlio ficou de levar as crianças para a escola antes de ir trabalhar. Era nossa rotina de sempre, nada diferente, nada que indicasse que aquele seria o último dia normal das nossas vidas. No cartório, a manhã passou devagar, como sempre. Eu organizava documentos, atendia pessoas, fazia o trabalho de sempre. Por volta das 11 horas, comecei a pensar no almoço, no que ia preparar para a família, se tinha todos os ingredientes em casa. Eram pensamentos simples, cotidianos, de uma mãe e esposa comum. O telefone tocou às 11h43. Lembro do horário exato porque olhei para o relógio na parede quando atendi. Era Júlio, mas a voz dele estava diferente, trêmula, desesperada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Zilda, você precisa vir para o hospital agora. A Elis sofreu um acidente. As palavras não entraram na minha cabeça direito. Acidente? Que acidente? Elis estava na escola, segura, protegida. Ela estava bem quando saiu de casa. Ela estava rindo, falando sobre a história que ia ouvir. Que acidente, Júlio? Como assim acidente? Na porta da escola. Um carro. Zilda, pelo amor de Deus, vem logo. Ele desligou o telefone e eu fiquei ali parada,
segurando o fone na mão, tentando entender o que tinha acontecido. Os colegas de trabalho perceberam que algo estava errado e alguém se ofereceu para me levar ao hospital. Não lembro direito de como cheguei lá. Lembro apenas de correr pelos corredores procurando minha filha, procurando respostas. Encontrei Júlio sentado numa cadeira de plástico azul no corredor da emergência. Ele estava com a cabeça entre as mãos e, quando me viu, levantou e me abraçou sem dizer nada. Eu senti que ele estava tremendo. Onde ela está? Como ela está? Júlio não conseguia falar. Apenas balançava a cabeça e repetia: "Eu não sei, eu não sei." Foi um médico jovem de óculos que veio conversar conosco. Ele falou palavras técnicas que eu não entendia, mas a expressão no rosto dele dizia tudo. Traumatismo craniano. Parada cardíaca. Não resistiu. Minha filha estava morta. Não existem palavras para descrever o que uma mãe sente quando ouve uma notícia dessas. É como se o mundo inteiro parasse de girar. É como se o ar desaparecesse dos seus pulmões. É como se uma parte de você morresse junto. Eles me levaram para ver ela. Minha Alice estava deitada numa maca, ainda com o vestido azul claro, mas agora manchado. Os cabelos cacheados estavam bagunçados, as fitas brancas tinham desaparecido. Ela parecia estar dormindo, mas eu sabia que não ia acordar mais. Toquei no rosto dela. Ainda estava morno. Peguei na mãozinha pequena e a trouxe até o meu rosto. Cheirava a sabonete de criança, ao perfume suave que eu sempre passava nela depois do banho. Mas ela não se mexeu, não abriu os olhos, não sorriu para mim como sempre fazia. Os próximos dias passaram como um pesadelo. O velório, o enterro, as pessoas chegando em casa com comida e palavras de consolo que não consolavam nada. Minha mãe, Dona Marinalva, veio de João Pessoa para ficar conosco. Ela tentava me consolar com frases como: "Deus sabe de todas as coisas, e sua filha está num lugar melhor agora." Mas eu não queria ouvir. Como Deus podia saber? Como podia ser melhor? Eles tinham 7 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. Tinha sonhos, planos, histórias para ouvir e contar. Como a morte de uma criança inocente podia fazer parte de algum plano divino? Júlio não falava sobre o acidente. Não falava sobre Elis. Não falava sobre nada. Ele ia trabalhar, voltava, comia em silêncio e ficava vendo televisão até tarde. Cláudio, coitado, não entendia direito o que tinha acontecido. Perguntava quando a irmã ia voltar, quando podia brincar com ela de novo. 3 noites depois do enterro, eu estava sozinha em casa. Júlio tinha saído para comprar remédio na farmácia e Cláudio estava dormindo. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que só quem já perdeu alguém consegue entender. Eu estava sentada na sala, olhando para a porta do quarto da Elis, que continuava fechada desde o dia do acidente. Foi quando ouvi risos. Risos de criança vindo de dentro do quarto dela. Meu coração disparou. Levantei devagar e caminhei até a porta. Os risos continuavam, baixinhos, como se ela estivesse brincando com as bonecas como sempre fazia. Abri a porta com cuidado, esperando ver minha filha ali, esperando que tudo não passasse de um pesadelo terrível. O quarto estava vazio. As bonecas continuavam arrumadas na prateleira. A cama estava feita, tudo no lugar. Mas eu sentia alguma coisa, uma presença, como se alguém tivesse acabado de sair dali. O ar estava diferente, mais leve, e eu podia jurar que havia um cheiro suave de sabonete de criança no ambiente. Fiquei ali parada por alguns minutos, prestando atenção em cada ruído, em cada movimento. Será que estava ficando louca? Será que a dor estava me fazendo imaginar coisas? Ou será que minha filha estava realmente tentando me dizer alguma coisa? Agora, passados tantos anos, preciso me desculpar antecipadamente se em alguns momentos eu me confundir com datas ou acontecimentos. Afinal, já se passaram quase 40 anos desde esses eventos, e pela idade posso misturar algumas coisas. Mas dos pontos mais importantes, daquilo que realmente marcou minha vida e minha fé, disso eu me lembro perfeitamente. E é sobre isso que quero falar com vocês nos próximos encontros. 2 semanas depois do enterro da Elis, eu tentei voltar ao trabalho no cartório. Meus colegas me receberam com aquele jeito constrangido que as pessoas têm quando não sabem o que dizer para alguém que perdeu um filho. Eles falavam baixinho quando eu passava. Me tratavam como se eu fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Eu entendia as boas intenções,
Mas aquilo só me fazia sentir mais isolada. Minha mente não conseguia se concentrar em nada. Olhava para os documentos na minha mesa e as letras pareciam dançar na frente dos meus olhos. Quando alguém vinha falar comigo sobre certidões ou registros, eu tinha que pedir para repetir várias vezes porque não conseguia prestar atenção. Era como se uma parte do meu cérebro tivesse desligado junto com a vida da minha filha. Em casa, a situação estava ficando cada vez mais difícil. Júlio praticamente havia parado de falar. Ele saía de casa às 6 da manhã para trabalhar na telefônica e só voltava depois das 7 da noite. Quando chegava, comia em silêncio, assistia televisão e ia dormir. Se eu tentava puxar assunto, ele respondia com monossílabos ou apenas balançava a cabeça. O pior era que ele não mencionava a eles. Era como se nossa filha nunca tivesse existido. O quarto dela continuava fechado. A escova de dentes ainda estava no banheiro. Os brinquedos espalhados pela casa. Mas Júlio passava por tudo isso como se não visse. Quando eu falava sobre ela, ele mudava de assunto, ou simplesmente saía de perto. Cláudio estava confuso e assustado. Um menino de 10 anos não consegue entender por que os pais pararam de conversar, por que a mãe chora o tempo todo e por que o pai fica tão distante. Ele começou a fazer perguntas que eu não sabia como responder. Mãe, por que a Elis não volta? Para onde ela foi mesmo? Deus vai trazer ela de volta? Toda noite eu ouvia os mesmos sons vindos do quarto da Elis. Risos baixinhos, às vezes passos pequenos pelo chão, o barulho de brinquedos sendo mexidos. No começo, eu achava que podia ser Cláudio entrando lá escondido para brincar com as coisas da irmã. Mas quando ia verificar, sempre encontrava o quarto vazio e Cláudio dormindo profundamente no quarto dele. Uma manhã de abril, durante o intervalo para o café no cartório, Maria José se aproximou da minha mesa. Ela era uma colega tímida, uns 5 anos mais nova que eu, com quem eu nunca tinha conversado muito além dos cumprimentos de bom dia e boa tarde. Maria José tinha uma expressão doce no rosto, mas eu percebia que ela estava nervosa. Dona Zilda, posso sentar aqui um minutinho? Fiz sinal para ela sentar na cadeira ao lado da minha mesa. Ela ficou mexendo nas mãos por alguns segundos antes de começar a falar. Eu sei que não é da minha conta, e talvez eu não devesse me meter, mas eu queria conversar com a senhora sobre uma coisa. Meu primeiro pensamento foi que ela ia me dar conselhos sobre como lidar com a perda, ou me falar sobre a vontade de Deus, ou qualquer uma dessas frases que as pessoas repetem quando não sabem o que dizer. Mas Maria José surpreendeu. Eu perdi meu filho Pedrinho há 5 anos. Ele tinha 3 aninhos quando morreu de pneumonia. Aquilo me pegou de surpresa. Maria José nunca tinha mencionado ter filhos, muito menos ter perdido um. Olhei para ela com mais atenção e percebi uma tristeza antiga nos olhos dela, a mesma tristeza que eu via no espelho todos os dias. Eu sei como a senhora está se sentindo porque eu já passei por isso. A dor que não passa, a sensação de que uma parte de você morreu junto, a vontade de não continuar vivendo. Ela estava descrevendo exatamente o que eu sentia. Pela primeira vez desde a morte da Elis, alguém estava falando comigo de igual para igual, alguém que realmente entendia. Nos primeiros meses depois que o Pedrinho morreu, eu pensei em fazer besteira. Achava que não valia a pena continuar vivendo sem ele. Foi quando uma vizinha me levou para conhecer um lugar, um centro espírita no bairro da Prata. Quando ela disse centro espírita, meu corpo todo ficou tenso. Minha mãe sempre me ensinou que essas coisas eram perigosas, que era coisa do demônio, que cristão não podia se envolver com isso. Mas Maria José continuou falando com uma tranquilidade que me chamou a atenção. Lá eu aprendi que a morte não existe de verdade, que nossos filhos continuam vivendo, só que em outro plano, e que é possível sim manter contato com eles, saber como estão, receber mensagens deles. Meu coração disparou quando ela disse isso. Contato com eles? Mensagens dela? Saber como ela estava? Eu sei que pode parecer estranho para quem nunca viu, mas lá tem médiuns que conseguem conversar com as pessoas que já partiram. E eles me ajudaram muito a entender que o Pedrinho está bem, que ele continua me amando e me protegendo. Maria José tirou um papel pequeno da bolsa e colocou na minha mesa. Estou deixando aqui o endereço. Se a senhora quiser conhecer, eles têm reuniões públicas toda quinta-feira às 7 da noite. Mas não se sinta obrigada a nada. É só uma opção para quem está sofrendo como nós duas sofremos. Ela se levantou e voltou para a mesa dela.
me deixando sozinha com o papel na mão. Olhei para o endereço escrito com letra caprichada: Centro Espírita Lar de Jesus, Rua das Acácias, 127, Prata. Durante o resto da tarde, não consegui parar de pensar no que Maria José tinha dito. Contato com a Elis? Será que era possível mesmo? Será que minha filha estava tentando falar comigo através daqueles barulhos que eu ouvia no quarto dela? Ao mesmo tempo, ouvia a voz da minha mãe na cabeça, repetindo que essas coisas eram perigosas, que era brincadeira com forças que não entendemos. Nos dias seguintes, guardei o papel na bolsa, mas não parava de pensar nele. Durante a semana, os barulhos no quarto da Elis se intensificaram. Uma noite, ouvi claramente o som de alguém brincando com os blocos de montar dela. Quando fui verificar, encontrei alguns blocos espalhados pelo chão, mas ninguém no quarto. Júlio continuava evitando qualquer conversa sobre esses acontecimentos. Quando eu tentava contar para ele sobre os barulhos, ele mudava de assunto, ou dizia que eu estava imaginando coisas por causa do estresse. Mas eu sabia que não estava imaginando. Alguma coisa estava acontecendo naquela casa, e eu precisava descobrir o que era. 2 semanas depois da conversa com Maria José, numa quinta-feira à noite particularmente difícil, eu tomei uma decisão. Júlio estava trabalhando até tarde, Cláudio dormindo, e eu estava sozinha com meus pensamentos e com o barulho constante vindo do quarto da Elis. Peguei o papel com o endereço, vesti uma roupa simples e saí de casa. Disse para Júlio que estava indo visitar uma amiga que estava doente. Não era mentira completa. Afinal, eu estava doente de tristeza e precisava de ajuda. O centro espírita ficava numa casa grande e antiga no bairro da Prata. Do lado de fora, parecia uma residência comum, mas havia um movimento discreto de pessoas entrando. A maioria eram pessoas simples, trabalhadores como eu, famílias inteiras, alguns idosos. Ninguém parecia estranho ou assustador como eu imaginava. Na entrada, uma senhora sorridente me cumprimentou e perguntou se era minha primeira vez ali. Quando disse que sim, ela me explicou que naquela noite haveria uma palestra sobre a continuidade da vida após a morte, seguida de uma sessão mediúnica pública. Meu coração disparou quando ouvi isso. Me sentei numa cadeira de plástico no fundo do salão principal. O ambiente era simples, limpo, com algumas flores nos cantos e uma foto de Jesus na parede. Nada muito diferente de uma igreja comum. As pessoas conversavam baixinho entre si, mas o clima era respeitoso e acolhedor. Um senhor de cabelos brancos, bem vestido, subiu numa pequena plataforma e começou a falar. Mais tarde soube que se chamava Sr. Álvaro e era um dos dirigentes do centro. A voz dele era calma, tranquilizadora, e ele falava sobre a morte de uma forma completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido. A morte é apenas uma mudança de estado, como a água que vira vapor, mas continua sendo água. Nossos entes queridos não se perderam, apenas mudaram de dimensão, e o amor que nos une a eles é mais forte que qualquer barreira, inclusive a da morte. Cada palavra que ele dizia parecia ter sido escolhida especialmente para a minha dor. Ele falava sobre pais que perderam filhos, sobre a angústia de não saber como eles estavam, sobre a possibilidade real de manter uma conexão com eles. Após a palestra, começou a sessão mediúnica. Várias pessoas se sentaram numa mesa no centro do salão, fecharam os olhos e ficaram em silêncio por alguns minutos. O ambiente ficou ainda mais tranquilo, e eu senti uma paz que não experimentava há semanas. Depois de um tempo, um dos médiuns começou a falar. Era uma mulher de meia idade, e a voz dela estava diferente, mais suave. Há uma criança aqui que quer mandar um recado para a mãe que está presente pela primeira vez esta noite. Meu sangue gelou. Seria possível? Uma menina pequena, de cabelos cacheados, que diz estar de vestido azul. Ela quer que a mãe saiba que está bem, que está sendo cuidada por pessoas muito boas no plano espiritual. Comecei a tremer. Ninguém ali sabia sobre o vestido azul da Elis. Ninguém sabia que ela tinha cabelos cacheados. Como aquela mulher podia estar descrevendo minha filha com tanta precisão? Ela diz que a mamãe não deve chorar tanto, que ela continua amando muito a mamãe e que um dia vão se encontrar de novo, mas que agora a mamãe precisa cuidar do papai e do irmãozinho, porque eles também estão sofrendo. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Era como se a Elis estivesse realmente ali, falando comigo através daquela senhora.
A descrição era perfeita, e a mensagem soava exatamente como algo que minha filha diria. Quando a sessão terminou, várias pessoas vieram conversar comigo. Elas tinham percebido que eu estava emocionada e queriam me acolher. Contaram suas próprias histórias de perda e reencontro espiritual. Falaram sobre como o centro tinha ajudado elas a entenderem que a morte não é o fim de nada, apenas uma passagem. Saí dali com o coração mais leve do que estava há semanas. Pela primeira vez desde a morte da Elise, eu senti esperança. Talvez ela realmente estivesse tentando falar comigo. Talvez os barulhos no quarto dela fossem sinais verdadeiros. Talvez existisse uma forma de manter nossa conexão mesmo com ela estando em outro plano. Cheguei em casa e encontrei Júlio assistindo televisão na sala. Ele perguntou como estava a amiga doente, e eu disse que estava melhor. Não me senti pronta para contar sobre o centro espírita ainda. Precisava entender melhor o que tinha acontecido. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte da Elise, consegui dormir sem pesadelos. E sonhei com ela. No sonho, minha filha estava num jardim bonito, cheia de flores coloridas, vestindo o mesmo vestido azul. Ela estava sorrindo e acenou para mim de longe. Não falou nada. Apenas olhou para mim com uma expressão de paz que me tranquilizou profundamente. Quando acordei na manhã seguinte, sabia que tinha encontrado algo importante. Talvez fosse a resposta para todas as minhas perguntas. Talvez fosse o caminho para reencontrar minha filha de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Na semana seguinte àquela primeira visita ao centro espírita, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. A imagem da Elise no sonho continuava viva na minha memória, e pela primeira vez em meses eu sentia que talvez existisse uma luz no fim do túnel. Decidi voltar na quinta-feira seguinte. Desta vez, cheguei mais cedo e consegui sentar mais perto da mesa onde aconteciam as sessões mediúnicas. O mesmo Sr. Álvaro deu uma palestra sobre o amor que une os mundos, falando sobre como os laços familiares não se rompem com a morte física. Cada palavra parecia ter sido escrita especialmente para mim. Durante a sessão mediúnica daquela noite, recebi outra mensagem que me deixou ainda mais convencida. O médium descreveu uma criança que dizia estar aprendendo coisas novas no plano espiritual e que queria que a mãe soubesse que ela estava estudando numa escola muito bonita, rodeada de outras crianças felizes. Isso me tocou profundamente porque Elise sempre adorou estudar. Ela acordava animada nos dias de aula e volta e meia me perguntava coisas sobre letras, números, sobre como as plantas cresciam, sobre onde ficavam os países. Saber que ela continuava aprendendo, mesmo depois da morte, me encheu de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Foi nessa segunda visita que conheci Rita Lopes. Ela estava sentada ao meu lado e, quando a sessão terminou, veio conversar comigo. Rita era uma mulher da minha idade, cabelos sempre bem arrumados por causa da profissão de cabeleireira, sorriso fácil e jeito extrovertido que contrastava com minha personalidade mais reservada. "Primeira vez aqui?" Ela perguntou com um sorriso acolhedor. Contei para ela sobre a perda da Elise e sobre como tinha chegado até ali. Rita me escutou com atenção e depois compartilhou sua própria história. Ela havia perdido o marido 2 anos antes num acidente de trabalho. Ele era eletricista e morreu eletrocutado numa obra. Quando o Antônio morreu, eu pensei que ia morrer também. Foram 20 anos de casamento, sabe? Ele era meu melhor amigo, meu companheiro para tudo. Quando soube do centro espírita, resolvi conhecer mais por desespero do que por fé. Rita me contou que também recebia mensagens do marido através dos médiuns, que ele dizia estar bem e que a orientava sobre decisões importantes da vida. Ela falava sobre isso com uma naturalidade que me impressionava. O Antônio me ajudou até a decidir se devia vender a casa ou não, através de uma psicografia que recebi aqui. E olha que deu certo, porque consegui um preço muito bom e comprei uma casa menor, mais fácil de cuidar. Nos meses seguintes, Rita se tornou minha companheira de estudos e descobertas. Ela já frequentava o centro há 2 anos e conhecia bem a doutrina espírita. Me emprestou livros de Allan Kardec, me explicou conceitos como reencarnação, evolução espiritual, lei do karma. Tudo aquilo era completamente novo para mim, mas fazia muito sentido. Comecei a frequentar não apenas as reuniões de quinta-feira, mas também as palestras de domingo e o curso básico de doutrina espírita que acontecia às terças. Sr. Álvaro era o palestrante principal, e eu ficava impressionada com o conhecimento dele.
Ele falava sobre Jesus de uma forma diferente de tudo o que eu tinha ouvido na igreja da minha infância. Apresentava Jesus como um espírito superior, que veio à Terra ensinar sobre amor e evolução espiritual. Durante o curso, aprendi sobre a pluralidade das existências, sobre como nossa alma vai se aperfeiçoando através de várias vidas, sobre como os sofrimentos são oportunidades de crescimento espiritual. Quando aplicava esses conceitos à morte da Elis, tudo começava a fazer sentido. Talvez fosse o destino dela partir cedo. Talvez ela já fosse um espírito evoluído que não precisava ficar muito tempo na Terra. Em setembro de 1987, comecei a participar das atividades de caridade do centro. Aos sábados, um grupo de trabalhadores preparava sopa para distribuir no asilo municipal e numa favela próxima ao centro. Era um trabalho gratificante que me fazia sentir útil novamente. Foi durante uma dessas atividades que conheci melhor Neide Torres. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, técnica de enfermagem, que coordenava os trabalhos assistenciais. Neide tinha um jeito organizado e eficiente, e sempre me cumprimentava com simpatia. Que bom que você se juntou ao nosso grupo, Zilda. A caridade é o melhor remédio para a alma aflita, ela me disse num dos primeiros sábados que participei. Neide conhecia a doutrina espírita muito bem e gostava de explicar os conceitos mais complexos para os trabalhadores novos. Ela tinha uma forma didática de falar que me ajudava a entender melhor as lições que estudávamos durante a semana. Veja só, Zilda, quando fazemos caridade, estamos não apenas ajudando quem recebe, mas também evoluindo espiritualmente. Cada ação boa é um crédito na nossa conta kármica. Ela explicou uma tarde enquanto preparávamos os alimentos. Aos poucos, o centro espírita foi se tornando minha segunda casa. Tinha atividades praticamente todos os dias da semana, e eu participava de quantas conseguia conciliar com meu trabalho no cartório. Fiz amizades verdadeiras com outros trabalhadores, pessoas que tinham histórias de superação parecidas com a minha. Em casa, a situação continuava difícil. Júlio percebia minha mudança de humor, o fato de eu estar mais animada e esperançosa, mas não entendia de onde vinha essa transformação. Quando eu mencionava as reuniões que frequentava, ele não demonstrava interesse em saber detalhes. Que bom que você está se sentindo melhor, ele dizia, mas sempre mudava de assunto quando eu tentava contar sobre as mensagens que recebia da Elis ou sobre os ensinamentos que estava aprendendo. Cláudio estava crescendo e lidando com a perda da irmã do jeito dele. Ele continuava perguntando sobre ela de vez em quando, e agora eu conseguia responder com mais tranquilidade, explicando que ela estava num lugar bonito e que continuava nos amando mesmo estando longe. Em dezembro de 1988, mais de um ano depois de começar a frequentar o centro, recebi minha primeira grande responsabilidade. Senhor Álvaro me convidou para dar uma palestra sobre o luto e a continuidade da vida para um grupo de pessoas que tinham perdido entes queridos recentemente. Você tem uma experiência de vida que pode ajudar outras pessoas, Zilda. Sua transformação é um exemplo de como a doutrina espírita pode curar as feridas da alma. Ele me disse. Fiquei nervosa, mas também honrada pela confiança. Preparei a palestra contando minha própria história, desde a morte da Elis até os ensinamentos que recebi no centro. Falei sobre como aprendi que a morte é apenas uma ilusão, que nossos entes queridos continuam vivos em outra dimensão e que podemos manter contato com eles através da mediunidade. A palestra foi muito bem recebida. Várias pessoas vieram me agradecer depois, dizendo que minhas palavras tinham trazido consolo e esperança. Uma senhora idosa que havia perdido o filho adulto num acidente de carro me abraçou chorando e disse que pela primeira vez em meses sentia que podia voltar a sorrir. Rita estava na plateia e ficou orgulhosa da minha apresentação. Você tem jeito para isso, Zilda? Acho que encontrou sua missão nesta existência, ela comentou enquanto voltávamos para casa. Durante o ano de 1989, me aprofundei ainda mais nos estudos. Li O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, várias obras psicografadas por Divaldo Franco. Cada livro abria novos horizontes de compreensão sobre a vida, a morte, o propósito da existência. Comecei a participar também das sessões de desobsessão, onde ajudávamos espíritos sofredores que estavam presos às vibrações terrenas. Era um trabalho mais avançado, que exigia conhecimento doutrinário
e preparação espiritual. Senhor Álvaro me orientava pessoalmente sobre como me preparar para essas atividades. A desobsessão é uma das mais nobres tarefas que um espírita pode exercer, ele me explicou. Estamos ajudando almas que se perderam no caminho a encontrarem a luz novamente. Em novembro daquele ano, algo especial aconteceu durante uma sessão mediúnica. Eu estava participando como consultante, quando o médium começou a psicografar uma mensagem. Ele escreveu rapidamente numa folha de papel, e quando terminou, entregou o papel para mim. Era uma mensagem assinada por Elis. A letra era completamente diferente da letra do médium, mais arredondada, parecida com letra de criança. A mensagem dizia: Mamãe querida, estou muito feliz vendo você trabalhar pela caridade. Você está no caminho certo. Continue estudando e ajudando as pessoas. Mas cuidado para não se esquecer do papai e do Cláudio, que também precisam de você. Te amo muito, Elis. Chorei quando li aquela mensagem. Era exatamente o jeito que minha filha falaria comigo. Doce, carinhosa, mas também preocupada com a família. Guardei aquele papel como um tesouro e o reli várias vezes durante os dias seguintes. Mas houve uma parte da mensagem que me deixou um pouco inquieta. Cuidado para não se esquecer do papai e do Cláudio. Será que eu estava realmente negligenciando minha família por causa do meu envolvimento com o centro espírita? Será que Elis estava me alertando sobre alguma coisa? Tentei conversar com Júlio sobre isso, mas ele continuava evitando qualquer assunto relacionado ao espiritismo. Quando mostrei a mensagem psicografada para ele, ele a leu em silêncio e depois devolveu sem fazer comentários. Percebi uma expressão de desconforto no rosto dele, mas ele não quis falar sobre o que estava sentindo. Em dezembro de 1989, 2 anos e meio depois de começar a frequentar o centro espírita, eu já era considerada uma trabalhadora ativa e dedicada. Participava de várias atividades, dava palestras ocasionais, ajudava na organização de eventos. O centro tinha se tornado muito mais que um lugar de consolo para minha dor. Tinha se tornado minha vocação, minha missão de vida. Rita e eu éramos praticamente inseparáveis. Estudávamos juntas, trabalhávamos juntas na caridade, compartilhávamos nossas experiências mediúnicas. Nossa amizade tinha se fortalecido através da fé comum e do trabalho conjunto pela doutrina espírita. Neide também se tornara uma amiga próxima, sempre me orientando sobre questões doutrinárias e me incluindo em responsabilidades importantes. Ela havia comentado algumas vezes que eu estava progredindo muito rapidamente no conhecimento espírita. Cuidado para não se orgulhar do progresso, Zilda. O orgulho é uma das armadilhas mais perigosas para quem está no caminho da evolução espiritual. Ela me alertou certa vez, mas sempre com um sorriso e um tom carinhoso. Eu entendia a preocupação dela e tentava manter a humildade. Afinal, tudo o que eu sabia tinha aprendido com os orientadores do centro, especialmente com o Senhor Álvaro, que era uma fonte inesgotável de sabedoria espiritual. Naquela época, eu realmente acreditava ter encontrado o caminho da verdade. O Espiritismo explicava todas as minhas perguntas sobre a vida e a morte. Me oferecia uma forma de manter contato com minha filha. Me dava um propósito através do trabalho assistencial. Eu sentia que tinha saído das trevas da ignorância para a luz do conhecimento espiritual. Não fazia ideia de que, anos mais tarde, essa mesma luz que eu pensava ter encontrado se revelaria ser algo completamente diferente do que imaginava. O ano de 1990 começou com uma mudança que eu não esperava. Cláudio, que agora tinha 13 anos, estava se tornando um adolescente rebelde de uma forma que ia além do normal para a idade. Ele tinha começado a questionar abertamente meu envolvimento com o centro espírita, e as conversas em casa estavam ficando cada vez mais tensas. Mãe, por que a senhora passa mais tempo naquele lugar do que aqui em casa? Ele me perguntou numa manhã de sábado, quando eu estava me arrumando para ir preparar sopa no centro. Não é assim, filho. Eu trabalho durante a semana, cuido da casa, cuido de vocês. O trabalho no centro é apenas alguns dias. Mas toda vez que eu quero conversar com a senhora está pensando nas reuniões, nos livros, nessas coisas de espírito. Parece que a senhora só se importa com a Elis morta e esqueceu que eu estou vivo. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Será que Cláudio estava certo? Será que eu realmente estava negligenciando meu filho vivo por causa da ligação que mantinha com minha filha morta? Tentei explicar para ele que tudo o que eu fazia no centro espírita
Era para entender melhor a vida e ajudar outras pessoas que sofriam como nossa família tinha sofrido. Mas Cláudio balançava a cabeça com impaciência. A senhora mudou, mãe. Antes da Elis morrer, a senhora brincava comigo, assistia televisão com a gente, ria das nossas conversas. Agora só fala de coisas sérias, de evolução espiritual, de karma. Até quando a senhora está aqui em casa, parece que está pensando em outro lugar. Júlio, que ouvia nossa conversa da cozinha, não se manifestou. Mas percebi que ele concordava com Cláudio pelo jeito que evitou olhar para mim quando entrei na cozinha depois. Durante os anos seguintes, os problemas com Cláudio foram se intensificando. Ele começou a se atrasar para chegar em casa, a andar com amigos que eu não conhecia, a responder de forma grosseira quando eu tentava conversar com ele sobre a escola ou sobre comportamento. Quando eu buscava orientação no centro espírita sobre como lidar com a situação, as respostas eram sempre relacionadas ao karma familiar e às provas que estávamos vivendo para a nossa evolução espiritual. Senhor Álvaro me explicava que adolescentes rebeldes geralmente trazem compromissos espirituais de vidas passadas, e que minha missão como mãe era orientá-lo com amor e paciência. Talvez Cláudio seja um espírito que precisa aprender lições importantes nesta existência, Zilda. E talvez você tenha sido escolhida para ser a mãe dele exatamente por causa da sua capacidade de compreensão espiritual. Ele me disse durante uma consulta particular. Essas explicações me tranquilizavam parcialmente, mas não resolviam os problemas concretos que enfrentávamos em casa. Cláudio continuava se rebelando. Suas notas na escola estavam ficando cada vez piores, e ele havia começado a chegar em casa com cheiro de cigarro. Em 1993, quando Cláudio tinha 16 anos, a situação explodiu de uma forma que eu nunca imaginei. Recebi um telefonema da escola, informando que ele havia sido suspenso por 3 dias por brigar com um colega. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Cláudio no quarto ouvindo música alta e fumando na janela. Cláudio, precisamos conversar sobre o que aconteceu na escola. Não tenho nada para conversar com a senhora. A senhora não entende nada da minha vida mesmo. Como assim não entendo? Sou sua mãe. Me preocupo com você. A senhora se preocupa com os espíritos dos outros, mãe. Quando foi a última vez que a senhora perguntou como foi meu dia na escola? Quando foi a última vez que assistimos televisão juntos? Ou que a senhora me ajudou com alguma tarefa? Ele se virou para mim com uma raiva nos olhos que me assustou. Eu perdi minha irmã também, mãe. Eu também sofri. Mas parece que só a dor da senhora importa. A senhora encontrou um jeito de continuar falando com a eles através desses médiuns, mas esqueceu que tem um filho vivo que também precisa de atenção. Tentei me aproximar dele, mas Cláudio se afastou. Eu quero minha mãe de volta, não essa estranha que fala com fantasmas e vive citando esses livros espíritas. Naquela noite, conversei com Júlio sobre o que Cláudio tinha dito. Para minha surpresa, meu marido concordou com nosso filho. Zilda, eu vejo você cada vez mais envolvida com essas atividades espíritas. Sei que isso te ajudou a lidar com a perda da Elis, mas talvez esteja na hora de equilibrar melhor as coisas. Como assim equilibrar? Tudo o que faço no centro é para nos ajudar a entender melhor o que aconteceu com nossa família. Mas nossa família que está viva está precisando de atenção também. Cláudio está se perdendo, e eu me sinto como se tivesse perdido não apenas a eles, mas também a esposa que eu conhecia. Aquela conversa me deixou profundamente perturbada. Será que eu realmente estava exagerando no meu envolvimento com o espiritismo? Resolvi procurar orientação espiritual através de uma sessão mediúnica específica para nossos problemas familiares. Durante a sessão, recebi uma mensagem que dizia ser de um espírito protetor da nossa família. A mensagem explicava que Cláudio estava sendo influenciado por espíritos obsessores que queriam prejudicar nosso trabalho espiritual, e que eu deveria intensificar as orações e os trabalhos de desobsessão para protegê-lo. Seu filho está sendo usado por forças negativas que querem afastá-la do caminho da luz, irmã Zilda. Mantenha-se firme na doutrina e redobrem os cuidados espirituais com o menino, dizia a mensagem. Essa explicação me tranquilizou, porque colocava os problemas familiares num contexto espiritual que eu conseguia entender. Se Cláudio estava sendo influenciado por obsessores, então a solução não era diminuir meu trabalho espiritual, mas intensificá-lo. Durante os anos seguintes, me dediquei ainda mais às atividades do centro, participando de sessões especiais de desobsessão para Cláudio
e buscando proteção espiritual para nossa família. Mas os problemas com meu filho só pioraram. Em 1995, aos 18 anos, Cláudio começou a se envolver com pessoas que eu sabia serem perigosas. Ele parou de estudar, arrumou um emprego de meio período numa oficina mecânica, mas sempre tinha dinheiro demais para alguém que ganhava tão pouco. Quando questionava sobre isso, ele dizia que fazia trabalhos extras, que consertava carros para conhecidos nos fins de semana, mas eu percebia que havia alguma coisa errada. Cláudio saía de casa em horários estranhos, recebia telefonemas que o deixavam nervoso, e tinha começado a usar roupas e tênis caros, que eu sabia que ele não podia comprar com o salário da oficina. Uma tarde de sábado, quando cheguei do centro espírita depois do trabalho assistencial, encontrei 2 policiais na porta de casa. Eles tinham um mandado de busca e apreensão. Meu mundo desabou quando eles explicaram que Cláudio estava sendo investigado por tráfico de drogas. Sua casa vai ser revistada, senhora. Temos informações de que seu filho está envolvido com o tráfico na região. Durante 2 horas, os policiais reviraram nossa casa. Não encontraram nada de ilegal, mas a humilhação de ver os vizinhos observando nossa casa sendo revistada foi terrível. Júlio chegou do trabalho no meio da revista e ficou em estado de choque. Quando Cláudio voltou para casa naquela noite, enfrentamos a situação diretamente. No início, ele negou qualquer envolvimento com drogas, mas quando Júlio ameaçou expulsá-lo de casa se ele não contasse a verdade, Cláudio confessou: "Está certo, eu vendo maconha para uns amigos. Não é nada demais, é só para ganhar um dinheiro extra." "Não é nada demais?" explodiu Júlio. "Você colocou nossa família inteira em risco. Somos pessoas trabalhadoras, honestas, e agora nossos vizinhos vão pensar que somos bandidos." Eu tentei conversar com Cláudio sobre os perigos espirituais e morais do que ele estava fazendo, mas ele riu da minha cara. "Perigos espirituais, mãe? A senhora ainda não entendeu que esses espíritos que a senhora tanto conversa não resolveram nenhum problema da nossa família? A Elis continua morta, o pai continua triste, eu continuo perdido e a senhora continua vivendo numa fantasia." Aquelas palavras me machucaram profundamente. Como Cláudio podia dizer que o espiritismo não tinha ajudado nossa família? Através da doutrina, eu tinha encontrado consolo, propósito, uma comunidade que me acolheu. Como isso podia ser fantasia? Procurei mais uma vez orientação espiritual sobre a situação. Durante uma sessão de desobsessão específica para Cláudio, os mentores espirituais explicaram que meu filho estava pagando débitos kármicos de vidas passadas e que provavelmente tinha sido um traficante ou ladrão em existências anteriores. A situação atual era uma oportunidade para ele resgatar essas dívidas espirituais. Tenha paciência, irmã Zilda. As provas são proporcionais à capacidade de cada espírito. Seu filho escolheu essa provação antes de reencarnar, e você foi escolhida para ser a mãe dele exatamente porque tem a preparação espiritual necessária para ajudá-lo, me disse Sr. Álvaro após a sessão. Essas explicações me davam forças para continuar, mas não mudavam a realidade dos problemas que enfrentávamos. Em 1997, 2 anos depois da revista policial, Cláudio foi preso em flagrante com uma quantidade significativa de cocaína. Desta vez, não era apenas para uso pessoal ou venda entre amigos. Ele estava envolvido seriamente com o tráfico. A prisão de Cláudio foi um dos momentos mais difíceis da minha vida desde a morte da Elis. A vergonha de ter um filho preso, os olhares de julgamento dos vizinhos, a dor de ver nossa família desmoronando mais uma vez. No centro espírita, recebi muito apoio da comunidade, mas também comecei a perceber alguns comentários que me incomodavam. Neide, que sempre tinha sido carinhosa comigo, começou a fazer observações sobre karma familiar pesado e provações que algumas famílias precisam enfrentar por causa de dívidas de vidas passadas. Às vezes, Zilda, quando uma família enfrenta tantas provas seguidas, é sinal de que existem débitos espirituais muito antigos para serem resgatados. Você precisa ter paciência e continuar trabalhando pela evolução de todos, ela me disse numa tarde, mas o tom dela não soava mais tão carinhoso quanto antes. Rita continuou sendo uma amiga fiel durante esse período, me acompanhando nas visitas à prisão e me ajudando com os procedimentos legais.
Mas até ela começou a questionar se eu não estava sendo testada espiritualmente por algum motivo específico. Talvez você precise rever alguma coisa na sua trajetória espiritual, Zilda. Quando as provações se acumulam dessa forma, geralmente é porque precisamos aprender alguma lição importante. Ela me disse certa vez. Durante esse período, minha mãe, Dona Marinalva, fez várias tentativas de se aproximar. Ela ofereceu ajuda prática, dinheiro para advogado, acompanhamento nas visitas à prisão. Mas sempre acompanhava essa ajuda com comentários sobre os perigos espirituais que nossa família estava enfrentando. Zilda, filha, você não vê que desde que começou a se envolver com essas coisas de espiritismo, só tem acontecido desgraça na sua família? Mãe, os problemas não têm nada a ver com o espiritismo. São provações que estamos enfrentando para nossa evolução espiritual. Evolução espiritual? Sua filha morta, seu filho preso, seu marido deprimido? Isso é evolução? Nossas conversas sempre terminavam em discussão. Minha mãe não conseguia entender que os sofrimentos faziam parte de um plano maior de aprendizado espiritual, e eu não conseguia aceitar que ela culpasse minha fé pelos problemas familiares. Em 1999, 2 anos depois da prisão de Cláudio, estabelecemos uma rotina de visitas carcerárias que mantinha nossa conexão, mesmo com ele atrás das grades. Durante essas visitas, tentava conversar com ele sobre regeneração espiritual, sobre como ele podia usar aquele tempo para reflexão e crescimento interior. Mas Cláudio parecia cada vez mais fechado e amargo. Ele não queria ouvir sobre espiritismo, não aceitava as psicografias que eu levava para ele, não demonstrava interesse nas orações que fazia pela libertação espiritual dele. Foi durante uma dessas visitas, no final de 1999, que Cláudio me disse algo que ficou gravado na minha memória por muito tempo. Mãe, a senhora está diferente. Não do jeito triste de antes, mas vazia. Como se a senhora não estivesse realmente aqui comigo. Parece que a senhora está sempre pensando em outro lugar, conversando com outras pessoas que eu não posso ver. Aquela observação me perturbou mais do que eu queria admitir. Será que meu filho estava percebendo alguma coisa que eu não conseguia enxergar? Será que meu envolvimento com o mundo espiritual estava me afastando do mundo real, onde minha família precisava de mim? Mas rapidamente afastei esses pensamentos. Cláudio estava passando por um momento difícil na prisão. Era natural que ele estivesse confuso e revoltado. As orientações espirituais que eu recebia sempre confirmavam que eu estava no caminho certo, que meu trabalho no centro espírita era importante para a evolução de toda a nossa família. Mesmo assim, as palavras dele ecoaram na minha mente durante várias noites, misturando-se com as dúvidas que eu tentava suprimir sobre a eficácia de tudo que estava fazendo para ajudar minha família. Em janeiro de 2000, uma jovem de 22 anos começou a frequentar o centro espírita. Márcia Teles tinha perdido a mãe de câncer no ano anterior e chegou até nós através de uma colega de trabalho. Desde o primeiro dia, alguma coisa em Márcia me tocou profundamente. Ela era uma moça doce, educada, que trabalhava como auxiliar administrativa e estudava pedagogia à noite. Tinha cabelos longos e ondulados, olhos expressivos que refletiam uma tristeza recente, mas também uma força interior que me lembrava de mim mesma quando era mais nova. Durante as primeiras reuniões, Márcia sempre se sentava sozinha e chorava discretamente durante as palestras sobre a continuidade da vida. Quando as sessões terminavam, ela saía rapidamente sem conversar com ninguém. Percebi que ela estava passando pelo mesmo processo que eu tinha vivido 13 anos antes, tentando entender como continuar vivendo depois de perder alguém muito amado. Uma quinta-feira, após a sessão mediúnica, me aproximei dela. Primeira vez perdendo alguém muito querido? Márcia me olhou com olhos cheios de lágrimas e apenas balançou a cabeça confirmando. Era sua mãe? Sim, faz 3 meses. Ela tinha 52 anos. Sentei ao lado dela e contei resumidamente minha história com a eles. Expliquei como o centro espírita tinha me ajudado a entender que a morte não existe, que nossos entes queridos continuam vivos em outra dimensão e que podemos manter contato com eles. Aqui você vai aprender que sua mãe não se perdeu, querida. Ela apenas mudou de endereço. Nos meses seguintes, tomei Márcia sob minha proteção espiritual. Emprestei livros para ela, expliquei conceitos básicos da doutrina
A acompanhei durante as primeiras sessões mediúnicas onde ela recebeu mensagens da mãe. Ver o alívio no rosto dela quando recebia essas comunicações me lembrava da minha própria transformação anos antes. Márcia era inteligente e questionadora. Fazia perguntas pertinentes durante os estudos. Queria entender a lógica por trás dos fenômenos mediúnicos. Demonstrava genuíno interesse em aprender. Senhor Álvaro ficou impressionado com a rapidez com que ela assimilava os ensinamentos. Essa jovem tem um potencial espiritual muito grande, Zilda. Certamente é um espírito antigo que está retomando conhecimentos de vidas passadas. Ele comentou comigo após uma de suas palestras. Para mim, Márcia representava muito mais que uma orientanda espiritual. Era como se Elis tivesse voltado de uma forma diferente, me dando uma nova oportunidade de exercer minha maternidade. Comecei a convidá-la para almoçar em casa aos domingos. Ajudava com os estudos de pedagogia, dava conselhos sobre trabalho e relacionamentos. Posso te chamar de tia? Ela me perguntou alguns meses depois de nos conhecermos. Claro, minha filha. Para mim você já é da família. A partir daquele dia, nossa relação se aprofundou. Márcia me ligava quando tinha problemas, me procurava para conselhos, participava dos almoços dominicais em casa. Júlio gostava dela. Cláudio, quando estava em casa antes da prisão, a tratava como irmã mais nova. No centro espírita, nossa proximidade era vista de formas diferentes. Senhor Álvaro aprovava e considerava um exemplo de caridade verdadeira. Mas Neide e algumas outras trabalhadoras faziam comentários que me incomodavam. Cuidado para não criar apegos materiais, Zilda. O trabalho espiritual deve ser feito com amor, mas sem possessividade. Neide me disse certa vez. Márcia não é um apego material. É uma jovem que precisa de orientação. Sim, mas você a trata como se fosse sua filha. Isso pode ser perigoso tanto para você quanto para ela. Lembre-se de que não podemos substituir os entes queridos que partiram. Esses comentários me magoavam, mas eu os ignorava. Entendia que Neide estava apenas zelando pelo meu crescimento espiritual, mesmo que de forma um pouco áspera. Em 2003, Márcia começou a fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Durante os estudos doutrinários, ela apontava contradições entre mensagens de médiuns diferentes, questionava informações em psicografias que não faziam sentido, expressava dúvidas sobre a veracidade de algumas comunicações. Tia Zilda, você não acha estranho que o mesmo espírito dê orientações completamente diferentes através de médiuns diferentes? Cada médium tem suas limitações, filha. Às vezes a mensagem sofre interferências do próprio médium. Mas então, como sabemos quando a mensagem é verdadeira? Eu tentava explicar usando os ensinamentos que havia aprendido ao longo dos anos, mas percebia que minhas respostas não satisfaziam completamente as dúvidas dela. E pior, suas perguntas começaram a despertar questionamentos que eu preferia não ter. Durante 2004, a situação familiar se complicou ainda mais com a prisão de Cláudio. Márcia me acompanhou em algumas visitas carcerárias e ficou chocada com o estado emocional do meu filho. Tia, você não acha que Cláudio precisa de ajuda profissional? Ele parece muito deprimido. Ele está passando por uma provação kármica, filha. Com o tempo, as orientações espirituais vão ajudá-lo a se regenerar. Mas e se não for apenas espiritual? E se ele precisar de acompanhamento psicológico também? Essas sugestões me irritavam, porque questionavam a eficácia dos métodos espíritas que eu tanto defendia. Márcia estava sugerindo que as soluções espirituais não eram suficientes para resolver os problemas reais da minha família. Em 2005, minha mãe, Dona Marinalva, ficou doente com pneumonia e veio passar 3 meses na minha casa para se recuperar. A convivência foi tensa desde o primeiro dia. Minha mãe desaprovava abertamente tudo relacionado ao espiritismo. Quando eu saía para as reuniões, ela fazia comentários sarcásticos. Quando recebia telefonemas dos colegas do centro, ela suspirava alto. Quando lia meus livros espíritas, ela balançava a cabeça com desaprovação. Zilda, você trocou a Bíblia por esses livros de espírito. Não vê que desde que começou com essas coisas, só tem acontecido desgraça na sua família? Mãe, por favor, não vamos discutir religião. Não é religião, filha. É enganação. Você está conversando com demônios achando que está falando com anjos. Durante esses 3 meses, Dona Marinalva fez questão de orar alto todas as manhãs, ler a Bíblia na sala
e cantar hinos evangélicos enquanto fazia atividades domésticas. Era como se ela estivesse travando uma batalha espiritual dentro da minha própria casa. O mais perturbador era que, durante a presença dela, os fenômenos estranhos que eu ocasionalmente experimentava em casa pararam completamente. Não ouvi mais barulhos vindos do quarto da Alice, não senti mais presenças, não tive mais sonhos com comunicações espirituais. Quando comentei isso com Márcia, ela fez uma observação que me deixou inquieta. Talvez sua mãe esteja certa sobre alguma coisa, tia. Aquela frase plantou uma semente de dúvida que eu tentei suprimir, mas que continuou crescendo silenciosamente na minha mente. No final de 2005, quando minha mãe voltou para sua casa, ela esqueceu uma Bíblia embaixo da cama do quarto de hóspedes. Quando encontrei o livro, resolvi folheá-lo por curiosidade. Meus olhos caíram numa passagem que me arrepiou. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Fechei a Bíblia rapidamente e a guardei numa gaveta, mas aquela frase ecoou na minha mente durante várias noites. Será que era possível que tudo em que eu acreditava há 18 anos não fosse realmente de Deus? Em 2006, 19 anos depois de começar a frequentar o centro espírita, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento de Sr. Álvaro. Ele sempre foi nossa referência de tranquilidade e sabedoria, mas estava demonstrando sinais de instabilidade emocional que me preocupavam. Durante as palestras, ele às vezes perdia o fio da meada, ficava olhando para o vazio por alguns segundos, ou fazia comentários estranhos que não tinham relação com o tema que estava abordando. Numa quinta-feira, enquanto falava sobre a importância da caridade, ele parou no meio da frase e disse: "Às vezes me pergunto se realmente estamos ajudando as pessoas ou apenas alimentando ilusões." O comentário causou um silêncio desconfortável no salão. As pessoas se entreolharam sem saber como reagir. Sr. Álvaro percebeu o constrangimento e tentou disfarçar. "Desculpem, estava apenas fazendo uma reflexão sobre a responsabilidade que temos como orientadores espirituais." Depois da reunião, me aproximei dele para conversar. "Sr. Álvaro, está tudo bem? O senhor parece preocupado ultimamente." Ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de cansaço e desesperança. "Zilda, posso fazer uma pergunta? Você já duvidou de alguma coisa que aprendeu aqui no centro?" A pergunta me pegou de surpresa. "Como assim, Sr. Álvaro? Já se perguntou se tudo isso que fazemos, se realmente funciona? Se os espíritos que se manifestam são mesmo quem dizem ser?" Aquela conversa me deixou profundamente inquieta. Se Sr. Álvaro, que era nosso principal orientador espiritual, estava tendo dúvidas, o que isso significava para todos nós que seguíamos suas orientações? Durante 2007, Márcia intensificou seus questionamentos de uma forma que começou a me incomodar seriamente. Ela apontava contradições específicas nas mensagens mediúnicas, questionava informações que podiam ser encontradas facilmente em jornais ou na internet e expressava desconforto com certas práticas do centro. "Tia Zilda, você não acha estranho que sempre recebemos mensagens falando exatamente o que queremos ouvir? Nunca há informações que contradigam nossas expectativas. Os espíritos superiores nos orientam de acordo com nossa capacidade de entendimento, filha. Mas ontem, durante a sessão, o médium disse que minha mãe estava preocupada com meu emprego. Só que eu comentei sobre problemas no trabalho aqui no centro na semana passada. Várias pessoas ouviram." Essas observações de Márcia me forçavam a prestar mais atenção nos detalhes das sessões mediúnicas, e quanto mais eu observava, mais percebia inconsistências que preferia não ver. Numa noite de setembro, Márcia me procurou visivelmente abalada. "Tia, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria." "O que foi, filha?" "Eu não consigo mais fingir que acredito em tudo isso. Sinto alguma coisa pesada neste centro, como se houvesse uma energia que não é boa." "Márcia, não fale assim. Você está passando por um momento de provação espiritual." "Não é provação, tia. É discernimento. Eu sinto que há algo aqui que não é de Deus." Quando ela disse isso, meu corpo todo ficou tenso. Eram as mesmas palavras que minha mãe usava para descrever o espiritismo. "Estou pensando em parar de frequentar o centro." Ela continuou. Aquela declaração me atingiu como um soco no estômago. Perder Márcia seria como perder Elis novamente. Supliquei para ela reconsiderar. Ofereci orientação espiritual adicional. Sugeri que conversasse com o Sr. Álvaro sobre suas dúvidas.
mas Márcia estava irredutível. No final de 2007, ela parou de frequentar o centro completamente. Para mim, foi uma dor terrível, como se uma filha tivesse me abandonado. Quando contei para as outras trabalhadoras sobre a saída de Márcia, a reação de Neide me surpreendeu. Talvez seja melhor assim, Zilda. Você tinha criado um apego muito forte com essa menina. Apegos são perigosos para o crescimento espiritual. Não era apego, Neide. Era amor maternal. Era possessividade disfarçada de amor. E isso pode ter atrapalhado a evolução espiritual dela. Essa conversa com Neide me deixou magoada e confusa. Será que eu realmente tinha sido possessiva com Márcia? Será que meu amor por ela tinha sido prejudicial? Durante 2008, a situação de Sr. Álvaro piorou drasticamente. Ele faltava a várias reuniões. E quando comparecia, parecia distante e melancólico. Seus comentários se tornaram cada vez mais pessimistas e perturbadores. Numa tarde de outubro, ele me procurou para uma conversa particular no escritório do centro. Zilda, posso confiar em você? Claro, Sr. Álvaro. O senhor sabe que sim. Dediquei 40 anos da minha vida a esta doutrina. 40 anos acreditando que estava ajudando as pessoas, que estava servindo à luz. Mas quando preciso de paz para minha própria alma, não encontro. Ele estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Será que estamos enganando a nós mesmos, Zilda? Será que tudo isso não passa de uma ilusão bem elaborada? Sr. Álvaro, o senhor está passando por um momento difícil. Isso é normal. Não é normal, minha filha. É lúcido. Pela primeira vez em 40 anos, estou vendo as coisas como realmente são. Aquela conversa me assombrou durante semanas. Se nosso principal orientador espiritual estava questionando tudo, como eu podia manter minha fé inabalável? Tentei buscar orientação com outros dirigentes, mas eles minimizaram minhas preocupações. Neide disse que Sr. Álvaro estava passando por provações espirituais intensas, que eram normais para espíritos evoluídos. Outros dirigentes falaram sobre testes de fé e momentos de purificação. Em novembro de 2008, recebi um telefonema que mudou tudo. Sr. Álvaro havia cometido suicídio em sua própria casa. Deixou apenas um bilhete dizendo: "Não consegui encontrar a luz que tanto pregava. Perdoem-me." A notícia abalou profundamente toda a comunidade espírita. Durante o velório, observei os dirigentes tentando explicar o que havia acontecido. Falavam sobre resgate kármico, sobre como o Sr. Álvaro havia escolhido essa provação para a evolução espiritual. Mas aquelas explicações soavam vazias e cruéis para mim. Um homem bom, dedicado, que havia ajudado centenas de pessoas, havia morrido em desespero total. E nossa resposta era dizer que ele tinha escolhido isso? Depois do funeral, fiquei sabendo através da família dele que Sr. Álvaro tomava medicamentos pesados para depressão há anos. Ele escondia isso da comunidade espírita porque havia vergonha associada ao uso de antidepressivos no meio espírita. Afinal, se a doutrina realmente curasse as aflições da alma, por que precisaríamos de remédios? Encontrei também um diário entre os pertences que a família me mostrou. Nele, Sr. Álvaro questionava profundamente a doutrina e expressava desespero sobre ter desperdiçado a vida inteira numa mentira. Ler aquele diário foi como levar um murro no estômago. As dúvidas que eu vinha tentando suprimir há meses finalmente vieram à superfície. Se Sr. Álvaro, com todo o seu conhecimento e dedicação, havia chegado à conclusão de que tudo era mentira, o que isso dizia sobre minha própria fé? Pela primeira vez em 21 anos, comecei a questionar seriamente se o caminho que eu havia escolhido era realmente o caminho da verdade. No início de 2009, alguns meses após o suicídio de Sr. Álvaro, o centro espírita tentava retomar a normalidade, mas o ambiente nunca mais foi o mesmo. Foi nesse contexto que uma jovem de 19 anos começou a frequentar nossas reuniões. Tatiane Lima era uma moça magra, muito pálida, com olhos intensos que pareciam ver além do que estava ali. Desde o primeiro dia, ela chamou atenção pela sensibilidade aguçada e pelas reações durante as sessões mediúnicas. Enquanto outros médiuns ficavam tranquilos durante as manifestações, Tatiane tinha crises de choro inexplicáveis, dizia ver presenças que ninguém mais conseguia perceber e fazia comentários perturbadores sobre sombras que se moviam pelos cantos do centro. "Tem muita gente aqui que não deveria estar", ela sussurrou para mim numa quinta-feira, depois de uma sessão particularmente intensa. "Como assim, filha? Não são espíritos de luz, dona Zilda.
Alguns fingem ser, mas não são. Inicialmente, os dirigentes interpretaram essas manifestações como mediunidade aflorada, que precisava de educação e disciplina. Neide, que havia assumido uma posição mais prominente após a morte de Sr. Álvaro, tomou Tatiane sob sua orientação, mas de forma controladora e às vezes cruel. Essa menina precisa aprender a controlar suas fantasias, Neide comentou comigo certa vez. Médium novato sempre imagina coisas. Mas em março de 2009, durante uma sessão mediúnica, Tatiane entrou numa crise severa que ninguém conseguiu ignorar. Ela gritou, chorou convulsivamente e no meio da crise olhou diretamente para mim. Dona Zilda, tem algo aqui que não é de Deus. Eu vejo coisas escuras nesse centro. Tem uma presença aqui que vocês acham que é luz, mas não é. Meu sangue gelou quando ela disse isso. Mas o que me perturbou profundamente foi quando Tatiane, ainda em estado alterado, começou a descrever detalhadamente uma criança. Tem uma menina de vestido azul chorando pelos cantos. Ela tenta avisar sobre o perigo, mas ninguém escuta. Ela não consegue falar direito porque tem alguém tampando a boca dela. Comecei a tremer incontrolavelmente. Ninguém no centro sabia que Elise estava de vestido azul no dia da morte. Ninguém. Como Tatiane podia estar descrevendo minha filha com tanta precisão? A menina está dizendo que não é ela que fala com a mãe. Tem outros que usam a imagem dela para enganar. Quando a sessão terminou, tentei conversar com Tatiane, mas ela estava exausta e confusa. Neide imediatamente a afastou, dizendo que ela precisava de limpeza espiritual antes de participar de outras atividades. Nos meses seguintes, as crises de Tatiane se intensificaram. Ela falava sobre vozes que mentem, presenças que se disfarçam de luz, e repetia constantemente que as crianças estão presas e sendo usadas. Cada comentário dela ressoa de forma perturbadora com experiências que eu vinha tendo em casa. Havia semanas que eu via passos no corredor durante a madrugada, vozes sussurrando meu nome, objetos que caíam sem explicação. Mas o mais perturbador eram as vozes que pareciam ser da eles, só que agora não mais consoladoras. Mamãe, por que você deixou eles me usarem? Ouvi claramente numa madrugada de abril. Mamãe, me ajude a sair daqui. Ouvi em outra noite. Essas vozes angustiadas não tinham nada a ver com as mensagens doces e consoladoras que eu recebia através dos médiuns do centro. Era como se existissem duas Elis diferentes. Uma que falava através dos médiuns, sempre tranquila e sábia, e outra que sussurrava em casa, sempre aflita e pedindo socorro. Neide percebeu minha crescente inquietação e começou a fazer comentários que me deixavam ainda mais perturbada. Zilda, você está sendo influenciada pelas fantasias dessa menina. Cuidado para não abrir sua mente para obsessores. Mas Neide, ela sabe coisas que ninguém sabe. Como explica isso? Obsessores podem ter acesso a informações que espíritos inferiores captam e repassam. Por isso é perigoso dar ouvidos a médiuns desequilibrados. Essas explicações me deixavam mais confusa ainda. Se Tatiane estava sendo influenciada por obsessores, como eles sabiam sobre o vestido azul da Elis? E por que as informações dela batiam com as experiências estranhas que eu vinha tendo em casa? Uma vizinha, Dona Socorro, percebendo meu estado de nervosismo constante, me procurou numa tarde de maio. Zilda, você anda muito abatida. Tem uma irmã na igreja do Monte Castelo que tem um dom especial de oração. Dona Sueli. Ela já ajudou muita gente com problemas espirituais. Inicialmente resisti à ideia. Afinal, eu tinha 22 anos de conhecimento espírita. Que conselho uma evangélica simples poderia me dar? Mas a intensidade das manifestações em casa estava me deixando desesperada. As noites se tornaram um tormento. Ouvia móveis sendo arrastados no quarto da Elis, vozes de crianças chorando, e uma sensação constante de estar sendo observada por algo malévolo. Em junho, Tatiane teve sua crise mais intensa. Durante uma sessão de desobsessão destinada a curá-la, ela gritou com uma voz que não parecia sua. Eles estão usando as crianças mortas para enganar os pais. Eu vejo eles rindo quando vocês choram. Vocês acham que estão falando com seus filhos, mas estão alimentando demônios. O salão ficou em silêncio total. Neide imediatamente determinou que Tatiane fosse removida e afastada do centro por estar contaminada por obsessores perigosos. Quando tentei defender Tatiane,
Neide se virou contra mim com uma frieza que nunca tinha visto. Você também está sendo influenciada, Zilda. Desde que começou a dar ouvidos a essa menina perturbada, só trouxe desequilíbrio para nosso ambiente. Talvez você também precise de um tratamento espiritual mais intenso. O comentário foi feito na frente de outros trabalhadores, e percebi imediatamente que estava sendo isolada da comunidade que foi minha família por mais de 2 décadas. Rita, minha melhor amiga, me procurou alguns dias depois. Zilda, você mudou muito ultimamente. Não sei se é a influência dessa Tatiane, ou se você está mesmo sendo obsediada, mas você não é mais a pessoa que eu conhecia. Como assim, Rita? Você questiona tudo, duvida de tudo, espalha inquietação entre os outros trabalhadores. Escolha. Ou você volta a ser a trabalhadora dedicada que sempre foi, ou... Ela não completou a frase, mas a ameaça estava clara. Durante esse período, vivi numa angústia terrível entre 2 mundos. Não conseguia mais sentir paz no centro espírita. Tudo parecia falso e forçado. Mas tinha medo de abandonar tudo em que havia investido 22 anos da minha vida. Júlio observava minha crescente perturbação sem entender o que estava acontecendo. Ele percebia que quando eu voltava das reuniões do centro, estava mais agitada e nervosa. Zilda, talvez você precise de um tempo longe dessas atividades espíritas. Você não está bem. Mas como explicar para ele que não podia parar? Que minha identidade inteira estava construída em torno da doutrina espírita? Que sair do centro seria como perder minha família espiritual? Em janeiro de 2010, a situação atingiu o limite. Numa noite particularmente aterrorizante, acordei com a sensação de estar sendo observada e vi claramente um vulto escuro e ameaçador parado na porta do meu quarto. Quando gritei, o vulto desapareceu, mas ouvi distintamente a voz da Elis chorando e pedindo socorro. Júlio acordou com meus gritos e me encontrou em pânico total. Zilda, isso não pode continuar assim. Você precisa de ajuda. Na manhã seguinte, ainda abalada pela experiência noturna, tomei uma decisão. Liguei para Dona Sueli Batista. Eu estava orando por você ontem à noite. Ela disse quando atendi o telefone. Deus me mostrou que você está em grande perigo espiritual. Aquelas palavras me arrepiaram, mas também me deram uma esperança que eu não sentia há meses. A casa de Sueli Batista era simples, numa rua tranquila do bairro Monte Castelo. Quando cheguei lá pela primeira vez em fevereiro de 2010, senti algo que não experimentava há muito tempo. Uma paz genuína que parecia envolver todo o ambiente. Sueli era uma senhora negra de 52 anos, ex-merendeira de escola, com um sorriso maternal que me acolheu sem julgamentos. Ela me recebeu na varanda da casa, onde havia cadeiras de plástico branco e algumas plantas bem cuidadas. Sente aqui, filha. Conte para mim o que está acontecendo. Durante nossa primeira conversa, contei hesitantemente sobre as manifestações em casa, mas omiti meu envolvimento com o espiritismo. Sueli me escutou com atenção, sem me interromper, fazendo apenas algumas perguntas pontuais. Posso orar por você? Quando ela orou, foi algo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Não havia ritual, não havia preparação especial. Ela simplesmente fechou os olhos e falou com Deus como se estivesse conversando com um pai amoroso, invocando o nome de Jesus com uma autoridade real que me impressionou. Pela primeira vez em meses, senti um alívio genuíno. Filha, isso que você está sentindo não vem de Deus, mas há libertação no nome de Jesus. Nos encontros seguintes, gradualmente revelei minha história completa. Os 23 anos no espiritismo, a busca desesperada por contato com Elis, as experiências no centro e agora o terror que estava vivendo em casa. Sueli escutou tudo com compaixão, mas foi direta. Minha filha, isso que você está sentindo não é sua menina. Sua filha está com Jesus. O que está atormentando você vem de outro lugar. Mas como pode ter certeza disso, Dona Sueli? Porque a Bíblia nos ensina que os mortos não voltam para se comunicar com os vivos. Quando morremos, vamos ou para a presença de Deus ou para a separação dele. Não ficamos vagando pela terra. Enquanto isso, a situação no centro espírita se deteriorava rapidamente. Tatiane havia desaparecido. Soube depois que foi internada numa clínica psiquiátrica, mas suas palavras continuavam ecoando na minha mente. Neide percebia minha crescente inquietação e intensificou a pressão. Zilda, você precisa escolher.
Ou volta a ser a trabalhadora dedicada que sempre foi, ou não pode mais participar das nossas atividades. As manifestações em casa continuavam intensas, mas agora eu começava a vê-las de forma diferente. Em vez de sinais de comunicação espiritual, pareciam ataques de algo que queria me manter presa no medo e na confusão. Durante uma visita a Sueli em maio, contei sobre uma experiência particularmente aterrorizante da noite anterior. Ouvi a voz da Elis chorando, pedindo para eu não abandonar o centro espírita. Dizia que se eu parasse de ir lá, ela ficaria perdida para sempre. Sueli me olhou com seriedade. Filha, sua filha está segura com Jesus. Quem está falando isso não é ela. É alguém que quer mantê-la presa numa mentira. Mas como posso ter certeza? Ore comigo agora e peça para Jesus revelar a verdade. Durante aquela oração, algo extraordinário aconteceu. Senti como se um peso imenso estivesse sendo removido do meu peito. Por alguns minutos, experimentei um silêncio total na minha mente. Sem vozes, sem manifestações, sem terror. Era como se finalmente pudesse respirar livremente. Jesus tem poder sobre todas essas coisas, filha. Ele pode te libertar completamente. Rita, percebendo minha ausência em algumas reuniões, me procurou numa tarde de junho. Zilda, onde você tem estado? Neide está dizendo que você está sendo influenciada por evangélicos. Estou buscando ajuda para os problemas que tenho enfrentado em casa. Que tipo de ajuda? Quando contei sobre Sueli e as orações, Rita ficou indignada. Você está traindo tudo que aprendemos juntas. Como pode procurar ajuda com pessoas que não entendem nada de espiritualidade? Rita, essas orações me trouxeram mais paz do que anos de sessões de desobsessão. Isso é ilusão, Zilda. Você está sendo enganada por fanáticos religiosos. Nossa amizade de mais de 20 anos estava se desfazendo diante dos meus olhos. Mas pela primeira vez eu estava disposta a pagar esse preço se significasse encontrar paz verdadeira. Em julho, tentei participar de uma sessão de desobsessão no centro destinada a curar minhas influências negativas. Durante a sessão, tive uma experiência aterrorizante. Vi claramente entidades sombrias se manifestando, rindo e zombando de todos nós. Saí correndo do centro e fui diretamente para a casa de Sueli. Eu vi alguma coisa terrível hoje. Seres escuros rindo de nós durante a sessão. Agora você está começando a ver a verdade, filha. O inimigo se disfarça de anjo de luz, mas quem tem os olhos abertos pelo Espírito Santo consegue discernir. Durante os meses seguintes, vivi numa angústia terrível entre dois mundos. Não conseguia mais frequentar o centro sem sentir náusea e inquietação, mas também tinha medo de abandonar tudo que havia construído em 23 anos. Júlio observava minha luta interna com preocupação crescente. Zilda, você precisa decidir o que vai fazer. Não pode continuar vivendo nessa agonia. Mas como abandonar uma vida inteira de dedicação espiritual? Se essa dedicação está te destruindo, talvez não seja o caminho certo. Em agosto, durante uma oração particularmente intensa na casa de Sueli, experimentei algo que mudou tudo. Senti literalmente um peso sendo removido do meu corpo e mente, como se algo que estivesse grudado em mim há anos finalmente soltasse. Chorei incontrolavelmente, mas de alívio. Pela primeira vez em décadas, senti que estava verdadeiramente livre. O que aconteceu comigo, Dona Sueli? Você foi liberta, filha. Jesus quebrou as correntes que te prendiam. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em meses. Não ouvi vozes, não senti presenças, não tive manifestações estranhas. Era como se finalmente pudesse descansar em paz, mas sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Tomar a decisão definitiva de abandonar o centro espírita e tudo o que ele representava na minha vida. Em setembro de 2010, após a experiência de libertação na casa de Sueli, retornei ao centro espírita com olhos completamente diferentes. Tudo que antes parecia espiritual e elevado, agora me soava falso e artificial. As palestras que antes me emocionavam agora pareciam um teatro mal ensaiado. Durante as sessões mediúnicas, conseguia perceber as inconsistências, as contradições e, mais perturbador ainda, uma sensação de presença sombria, disfarçada de luz. Neide percebeu imediatamente minhas mudanças e iniciou uma campanha sistemática de isolamento. Ela espalhava entre os trabalhadores que eu estava obsediada e contaminando o ambiente espiritual com minhas vibrações negativas.
O confronto decisivo aconteceu em dezembro de 2010, durante uma reunião de trabalhadores. Fiz perguntas diretas sobre contradições doutrinárias e questionei a explicação oficial sobre o suicídio de Sr. Álvaro. Como podemos dizer que ele escolheu essa provação quando encontramos antidepressivos escondidos e um diário cheio de desespero? Neide explodiu. Você está sendo usada por espíritos inferiores para semear dúvidas entre nós. Ou se submete a um tratamento espiritual intensivo, ou não pode mais participar de nossas atividades. Outros dirigentes apoiaram Neide, e fui formalmente afastada de todas as funções. Para alguém que dedicou 23 anos ao centro, foi como ser expulsa da própria família. Rita tentou mediar inicialmente, mas eventualmente escolheu o lado da instituição. Eu não sei mais quem você é, Zilda. A pessoa que eu conhecia jamais trairia tudo que construímos juntas. Você está perdida espiritualmente. Durante os meses seguintes, passei por um período de luto profundo, não apenas pela perda da comunidade, mas pela percepção de que havia desperdiçado 23 anos numa ilusão. Continuei visitando Sueli, que me ajudou a processar a dor e a culpa. Filha, não foi tempo perdido. Foi o caminho que Deus usou para te ensinar a diferença entre a luz verdadeira e a falsa. Foi durante esse período que tive uma experiência transformadora. Numa noite de oração com Sueli, senti a presença real de Deus pela primeira vez. Não foram manifestações dramáticas ou vozes sobrenaturais. Foi uma paz profunda e uma certeza interior de que estava tudo bem e que Elis realmente estava segura com Jesus. O processo de desligamento total foi gradual, mas irreversível. Queimei meus livros espíritas numa fogueira no quintal. Uma decisão dolorosa, mas necessária. Parei de frequentar o centro definitivamente e cortei contato com a maioria dos amigos espíritas. Júlio observava minha transformação com curiosidade. Você está diferente, Zilda. Mais calma, mais em paz. Estou aprendendo a diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus. Em janeiro de 2011, comecei a frequentar a pequena igreja evangélica onde Sueli congregava. Era um ambiente completamente diferente. Simples, acolhedor, onde as pessoas cantavam com alegria genuína e oravam com fé sincera. O pastor, um homem humilde chamado Josué, pregava diretamente da Bíblia, sem complicações doutrinárias ou filosofias complexas. Falava sobre Jesus como Salvador pessoal, sobre perdão, sobre vida nova. Durante esse período, as manifestações estranhas em casa cessaram completamente. Não ouvia mais vozes, não sentia presenças, não tinha pesadelos. Era como se um período sombrio da minha vida tivesse finalmente terminado. Rita tentou me procurar algumas vezes durante 2011, mas nossas conversas sempre terminavam em discussão. Ela não conseguia aceitar que eu havia abandonado a doutrina espírita. Você está sendo enganada por fanáticos evangélicos, Zilda. Perdeu todo o conhecimento espiritual que adquiriu ao longo dos anos. Não perdi conhecimento, Rita. Ganhei discernimento. Neide, agora assumindo o papel de liderança no centro, espalhou histórias sobre minha queda espiritual, como exemplo do que acontece com quem abandona o caminho da luz. Segundo ela, eu estava sendo dominada por obsessores evangélicos e serve como alerta para outros trabalhadores. Durante 2011, mergulhei no estudo da Bíblia com a mesma dedicação que antes tinha pelos livros espíritas. Mas agora era diferente. Não estava buscando conhecimento intelectual, mas uma relação pessoal com Deus. Sueli se tornou minha mentora espiritual, me ensinando sobre oração, sobre confiança em Deus, sobre como viver uma vida cristã prática e genuína. A diferença, filha, é que no espiritismo você buscava controlar o sobrenatural. No cristianismo, você se rende ao controle de Deus. Em março de 2012, exatamente 1 ano e meio após o início da crise, estava frequentando regularmente a igreja e me sentia uma pessoa completamente nova. Não mais atormentada por dúvidas espirituais, não mais presa a rituais complicados, não mais dependente de médiuns para ter contato com o divino. Júlio observava minhas mudanças com interesse crescente. Você parece ter encontrado o que procurava durante tantos anos. Encontrei mais que isso. Encontrei quem eu procurava. Numa tarde de março, recebi um telefonema inesperado que mudaria ainda mais minha vida. Era Márcia, que havia se afastado do centro em 2007.
Tia Zilda, ouvi que a senhora saiu do centro. Preciso contar uma coisa. Eu também encontrei Jesus. A voz dela estava emocionada, cheia de alegria. Era como se uma filha há muito perdida estivesse voltando para casa. O reencontro com Márcia, em abril de 2012, foi profundamente emocionante. Ela contou que, após se afastar do centro em 2007, passou por um período difícil de questionamentos e vazio espiritual. Em 2009, através de colegas de trabalho, começou a frequentar uma igreja evangélica e teve uma experiência de conversão genuína. Tia Zilda, quando saí do centro, senti que estava traindo a senhora, mas não conseguia mais fingir que acreditava naquilo tudo. Chorei quando ela disse isso. Durante 5 anos, carreguei a culpa de ter perdido minha filha espiritual por não ter sabido orientá-la adequadamente. Márcia confirmou as percepções que eu tivera sobre as coisas estranhas no centro e compartilhou suas próprias experiências perturbadoras que nunca havia contado para ninguém. Eu também sentia presenças sombrias durante as sessões, tia, mas quando comentava, diziam que era falta de preparo espiritual. Nosso reencontro foi curativo para ambas. Pela primeira vez, pude chamar Márcia de filha, numa oração, não mais como substituição de Elis, mas como um vínculo espiritual genuíno em Cristo. Durante 2012 e 2013, me estabeleci na nova igreja e comecei a me curar das feridas espirituais dos últimos anos. Aprendi a diferença entre religiosidade e relacionamento pessoal com Jesus. Sueli continuava sendo uma mentora importante, mas também desenvolvi outros relacionamentos saudáveis. O grande desafio era a situação familiar. Júlio observava as mudanças positivas. Eu estava visivelmente mais em paz, não tinha mais manifestações estranhas em casa. Dormia melhor. Mas ainda carregava 25 anos de mágoa por ter se sentido abandonado emocionalmente. Em meados de 2013, Júlio finalmente quebrou o silêncio de décadas. Zilda, eu nunca acreditei naquelas coisas espíritas. Eu tinha medo de você, medo do que estava acontecendo na nossa casa, mas não sabia como falar sem te perder de vez. Essa confissão foi inicialmente dolorosa, mas pela primeira vez em décadas, conseguimos conversar honestamente sobre a morte de Elis, sobre nossos medos, nossas dores e nossas esperanças. Por que você nunca me disse isso antes? Porque você estava tão mergulhada naquele mundo que qualquer questionamento te deixava desesperada. Eu preferia ter uma esposa distante a não ter esposa nenhuma. Cláudio, que havia saído da prisão em 2005, mas mantinha distância emocional, observava com curiosidade as mudanças nos pais. Em 2014, aceitou o convite para um almoço dominical, o primeiro em anos. A mãe voltou a ser gente, ele comentou com Júlio, sem saber que eu estava ouvindo. Ainda resistente a qualquer coisa religiosa, pelo menos reconhecia que algo positivo havia acontecido na família. Júlio começou a me acompanhar à igreja ocasionalmente. Não por conversão dramática, mas por curiosidade sobre o que estava trazendo tanta paz para a esposa. O pastor Josué o recebeu sem pressão, apenas com amizade genuína. Não vou fingir que entendo tudo isso, Júlio me disse após uma das primeiras visitas, mas vejo que você está bem de verdade pela primeira vez em muito tempo. Em dezembro de 2015, numa manhã silenciosa, ele me surpreendeu. Zilda, você pode orar por mim? Não sei fazer isso direito, mas quero tentar. Foi o primeiro passo da sua própria jornada de fé, lenta, gradual, mas genuína. Durante esses anos, aprendi a processar o luto de forma saudável. Elis não precisava voltar para que eu soubesse que ela estava bem. A saudade continuava, mas não mais a angústia desesperada de buscar contato sobrenatural. Sueli me ensinou sobre a esperança cristã do reencontro no céu. Filha, a diferença é que agora você tem certeza de onde sua menina está. Não precisa mais adivinhar ou depender de médiuns. A Bíblia nos dá essa garantia. Márcia se tornou uma filha verdadeira no coração. Casou-se aos 30 anos, teve filhos, e continuamos mantendo uma relação maternal baseada agora na fé compartilhada. O processo de reconstrução familiar foi lento, mas consistente. Júlio se tornou um cristão genuíno através de uma fé simples e constante. Começou a participar ativamente da igreja, sempre de forma discreta e humilde. No final de 2015, pela primeira vez desde a morte de Elis,
Nossa casa tinha paz verdadeira. Não a paz artificial que eu pensava ter encontrado no espiritismo, mas a tranquilidade que vem de relacionamentos restaurados e fé genuína. Recebi uma notícia que me abalou. Rita, minha antiga melhor amiga do centro espírita, estava no hospital com câncer em estado avançado. Depois de mais de 3 anos sem contato, ela pediu especificamente para me ver. A visita a Rita no hospital em janeiro de 2016 foi um dos momentos mais difíceis e transformadores da minha jornada. Encontrei minha antiga melhor amiga visivelmente frágil, mas ainda carregando a rigidez doutrinária dos anos no centro espírita. Zilda, que bom que você veio. Preciso te convencer a voltar para o caminho da luz. Inicialmente, ela tentou me reconverter ao espiritismo, argumentando que a doença era uma provação kármica que ela devia aceitar com resignação. Durante as primeiras visitas, nossas conversas eram tensas e dolorosas, mas conforme as semanas passaram, a fachada de Rita começou a ruir. Numa tarde de fevereiro, ela quebrou completamente. Zilda, eu sempre tive as mesmas dúvidas que você. Sempre achei estranhas algumas coisas no centro, mas eu tinha muito medo de questionar, medo de ficar sozinha. A confissão abriu caminho para uma reconciliação profunda. Rita admitiu que sabia da campanha de Neide contra mim, mas escolheu o lado da instituição por covardia. Eu te abandonei quando você mais precisava de apoio. Perdoe-me. Consegui perdoar genuinamente. Mais que isso, orei por Rita com um amor que surpreendeu a ambas. Durante uma dessas orações, ela teve sua própria experiência com Cristo. Não dramática, mas real e transformadora. Sinto uma paz que não experimentava há anos, ela me disse depois da oração. Rita morreu em março de 2016, em paz consigo mesma e com Deus. Sua morte me afetou profundamente, mas de forma diferente das perdas anteriores. Senti tristeza, mas também gratidão por ter tido a oportunidade de nos reconciliarmos. Durante 2016 e 2017, nossa família continuou se reconstruindo. Júlio se tornou um cristão genuíno através de uma fé simples e constante. Começou a participar ativamente da igreja, ajudando na manutenção do prédio e servindo na recepção dos visitantes. Cláudio observava as mudanças nos pais com crescente curiosidade. O ponto de virada aconteceu em outubro de 2017, quando teve uma crise pessoal, problemas no trabalho e término de um relacionamento. E pela primeira vez desde a adolescência procurou os pais para desabafar. Mãe, eu sei que não fui um bom filho durante muitos anos. Vocês perderam a Elis e ainda tiveram que aturar meus problemas. Filho, você era apenas uma criança lidando com uma dor que não entendia. Durante essa conversa, Cláudio expressou sua raiva pela infância perdida após a morte de Elis, quando sentiu que perdeu não apenas a irmã, mas também a mãe, para o espiritismo. Com maturidade espiritual, consegui pedir perdão genuinamente pelo abandono emocional que causei. Você tem razão, Cláudio. Eu me perdi tentando encontrar a Elis e negligenciei o filho que estava vivo e precisando de mim. Essa conversa marcou o início da restauração real da nossa relação. Cláudio não se converteu imediatamente, mas parou de resistir às expressões de fé e até aceitava orações em momentos difíceis. Sueli continuava sendo uma mentora sábia, me ensinando sobre perdão, sobre como lidar com as consequências dos erros passados, sobre a graça de Deus que cobre nossas falhas. Filha, Deus não desperdiça nada. Até os anos que você considera perdidos, Ele usou para te ensinar lições importantes. Em 2018, um evento marcou simbolicamente nossa restauração familiar. Pela primeira vez desde a morte de Elis em 1987, toda a família celebrou o Natal juntos, com oração e gratidão genuína. Júlio orou agradecendo por Deus ter restaurado nossa família. Cláudio, embora ainda não convertido, participou respeitosamente da oração. Era um milagre que eu nunca imaginei ser possível. No início de 2019, Cláudio conheceu Ana Paula, uma jovem cristã no trabalho. Pela primeira vez, demonstrou interesse genuíno não apenas numa pessoa, mas no estilo de vida que ela representava. Mãe, essa moça tem uma paz que me chama a atenção. É parecida com a paz que vejo em vocês agora. Márcia visitava nossa família regularmente com os filhos.
Era bonito ver como nossa casa havia se transformado. De um lugar assombrado por dores não resolvidas para um lar cheio de amor e fé genuína. Durante esse período, recebi convites para testemunhar em outras igrejas sobre minha jornada espiritual. Sempre aceitava com humildade, contando honestamente sobre os anos no espiritismo sem amargura ou julgamento. Não estou aqui para atacar pessoas sinceras que buscam Deus através do espiritismo. Estou apenas contando minha experiência e como encontrei paz verdadeira em Jesus. O relacionamento com Júlio foi completamente restaurado. Depois de décadas de silêncio e distanciamento, conseguimos reconstruir nossa intimidade baseada em verdade mútua e fé compartilhada. Sabe o que mais me impressiona, Zilda? Você voltou a sorrir. Um sorriso genuíno, não aquele sorriso forçado dos últimos anos do espiritismo. Ele estava certo. Havia reencontrado a alegria simples de viver, sem a pressão constante de buscar evolução espiritual ou temer obsessores. Era a liberdade que vem de saber que somos amados incondicionalmente por Deus. Em 2019, as transformações finais na família Fonseca começaram a se completar. Cláudio, aos 42 anos, desenvolveu um relacionamento sério com Ana Paula, uma enfermeira cristã de 35 anos. O relacionamento o expôs a um cristianismo genuíno e acolhedor, diferente de qualquer experiência religiosa anterior. Durante a pandemia de 2020, Cláudio passou por uma crise existencial profunda sobre o sentido da vida e da morte. Foi nesse período de vulnerabilidade que teve sua própria experiência pessoal com Cristo, não dramática, mas real e transformadora. Mãe, pela primeira vez entendo o que vocês encontraram. Não é religião, é relacionamento. Sua conversão foi gradual e demonstrada através de mudanças práticas. Parou de beber excessivamente, procurou trabalho mais estável, reconstruiu relacionamentos danificados. Ver meu filho transformado foi uma confirmação final de que Deus realmente restaura famílias quebradas. Em 2022, Cláudio e Ana Paula se casaram numa cerimônia simples, mas significativa. Para mim, ver o filho transformado celebrando numa igreja evangélica era como assistir um milagre em câmera lenta. Em 2024, aos 69 anos, me tornei avó quando eles tiveram seu primeiro filho, um menino que recebeu o nome de Álvaro, simbolizando um novo começo. A experiência de ser avó trouxe uma alegria que não sentia desde antes da morte de Elis. Hoje, aos 70 anos, sou uma mulher completamente transformada. Lidero um grupo de mulheres na igreja, mentoro pessoas que passaram por crises de fé, mas sem amargor ou fanatismo. Minha história se tornou um testemunho poderoso, mas conto com humildade e amor. Sueli, agora com 67 anos, continua sendo uma amiga próxima e conselheira espiritual. Nossa relação exemplifica o que é uma amizade cristã genuína, baseada em verdade, amor e crescimento mútuo. Recentemente, visitei o local onde funcionava o antigo centro espírita. O prédio está abandonado, com uma placa de "Aluga-se". Não senti raiva ou amargura, apenas tristeza pelas pessoas que ainda estão presas em ilusões espirituais. Refletindo sobre os 38 anos que se passaram desde a morte de Elis, reconheço que não posso recuperar os 25 anos perdidos no espiritismo. Mas entendo que mesmo esses anos fizeram parte da jornada que me trouxe até aqui. Olho para o retrato de Elis, não mais com dor desesperada ou busca por contato sobrenatural, mas com paz genuína e esperança de reencontro no céu. Finalmente entendo que o luto verdadeiro não é negar a morte, mas aceitar a vida que continua. Nossa família hoje é um testemunho vivo de restauração. Júlio e eu celebramos 50 anos de casamento com uma renovação de votos na igreja. Cláudio é um pai dedicado e marido amoroso. Nosso neto cresce numa família cheia de amor e fé genuína. Continuo testemunhando sobre minha jornada, sempre com cuidado para não julgar pessoas sinceras que buscam Deus através do espiritismo. Meu objetivo não é atacar, mas compartilhar como encontrei paz verdadeira. A diferença entre minha vida hoje e durante os anos espíritas é gritante. Não vivo mais sob medo de obsessores. Não dependo de médiuns para ter contato com Deus. Não carrego o peso de uma evolução espiritual que nunca chegava. Vivo na simplicidade da graça de Deus, sabendo que sou amada incondicionalmente
que minha filha está segura com Jesus e que nossa família foi restaurada pelo poder do perdão e do amor genuíno. Queridos ouvintes, não estou aqui para convencer ninguém de nada, apenas para contar o que vivi, porque às vezes, o que parece luz pode ser escuridão disfarçada. E só a luz verdadeira, que é uma pessoa, não uma doutrina, pode nos mostrar a diferença. Se esta história tocou seu coração, se você passou por experiências similares, ou se está buscando respostas para suas próprias dores, saiba que existe esperança verdadeira. Existe paz que ultrapassa todo entendimento. Existe amor que nunca falha. Peço que se inscreva no canal se esta história foi importante para você. Compartilhe com pessoas que possam precisar ouvir sobre libertação espiritual e restauração familiar. E lembre-se, não importa há quanto tempo você está num caminho que parece certo, nunca é tarde para encontrar a verdade. Que Deus abençoe vocês e que a paz de Cristo esteja com todos que ouviram esta história. Em nome de Jesus, amém.